Vamos seguindo, né? Secom rebate a afirmação do blog humorista que diz que especialidade de Bolsonaro é matar. Aqui, ó. Tá aqui na nossa pauta aqui, se você puder. A Secretaria de Comunicação do Governo, a Secom, rebate o blog humorista antagonista sobre matéria em que afirma a especialidade de Bolsonaro é matar. A Secom publicou no Twitter as ações do governo no combate ao coronavírus. É um dos países que mais investe contra o coronavírus, 5,8% do PIB, são 349 bilhões empenhados, 655 mil curados ou em tratamento, 9,3 milhões de empregos preservados, auxílio emergencial para mais de 58 milhões e mais de 125 bilhões para estados e municípios, né? Enfim, tá aqui. Olha, eu sinceramente, eu dá um desânimo quando eu vejo esse tipo de resposta, sabe? Eu também. Pelo seguinte, isso aqui é completamente uma resposta, a meu ver, de guerra assimétrica, porque você tem uma montagem de uma narrativa que, a meu ver, é delinquente, em que o ministro do Supremo, como o Sr. Gilmar Mendes, vem falar vem insinuar que o presidente é responsável por um genocídio, ao comentar os números da Covid. Depois, você tem um site que está fazendo claramente uma narrativa de necrotério do que está acontecendo e vem dizer que o presidente, portanto, fazendo coro a essa coisa do genocídio, vem dizer que a profissão do presidente é matar, e isso tem que ser contraposto com medidas legais também. Hoje o Evandro Pontes perguntava o que é, e a Lei de Segurança Nacional? Será que ninguém nas instituições do Estado conhece a Lei de Segurança Nacional? Como é que é isso? E você vê o seguinte, isso é uma narrativa delinquente. Então vem o sujeito com uma respostinha dessas, porque não sei quantos, 500 bilhões, 500 trilhões, e fez isso, fez aquilo. Aliás, o seguinte, um dado muito interessante, eu outro dia estava fazendo uma pesquisa, estava escrevendo um artigo para a Polônia, e eu fiz uma pesquisa, e vocês precisam ver a resposta da OMS e do presidente da OMS, o Tedros, ao governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro pediu que a OMS declarasse a pandemia. Eles arrasam com o governo, dizendo que era uma loucura, que eles queriam lançar o pânico, que não havia razão nenhuma, porque não havia perigo nenhum. Isso é a resposta da OMS ao governo brasileiro, que foi previdente e disse, olha, isso aqui vai dar um problema, declarem logo a pandemia, que era para poder, por exemplo, fechar as fronteiras com a China. Nada. Eles responderam... dá vontade de pegar essa resposta deles e dizer o seguinte, negacionismo é isso aqui. Agora, o governo é que é apontado como negacionista e como o presidente como responsável por um genocídio. Quer dizer, isso ultrapassa todas as medidas de uma disputa de opiniões, que é própria uma democracia. Isso é uma narrativa delinquente. Perfeitamente. Paulo, quer comentar alguma coisa sobre isso? Essa guerra assimétrica que a gente está vendo aqui, a Secom acaba colaborando para isso, né? Me surpreende, porque os profissionais da Secom todos são profissionais de comunicação, e sem prejuízo das possíveis medidas legais que a AGU pode e até a PGR podem tomar. Me surpreende que pessoas que têm uma formação na área de comunicação entendam que uma nota dessas é uma boa resposta para a afirmação que foi feita. Então, alguém te chama de assassino e você fala assim, vou calar a boca do cara, vou dar 47 números que não significam absolutamente nada para ninguém e que não vão repercutir absolutamente nada em nenhum lugar. Me surpreende que profissionais de comunicação entendam que esse é o caminho a ser tomado. Gostaria de entender melhor qual foi o processo decisório por trás da resposta dessa nota de resposta. É como se alguém te chamar de pedófilo e você, como resposta,
você mostra sua doação para Criança Esperança, né? Quer dizer, Eu fiquei com sono ouvindo a resposta da SECOM. Fiquei com sono aqui. Eu falei, o que? 9 milhões? Pois é. Né? Não significa muita coisa para ninguém e não convence ninguém. A verdade é essa. Ninguém. Né? Ninguém. Enfim, né? Alguns podem até dizer o seguinte: bom, mas a SECOM, a SECOM não cabe. Não cabe processar o antagonista. Bom, de fato, não é atribuição da SECOM. Mas, pô, essa resposta não podia acontecer. Não, mas ouça uma coisa, há duas coisas. Uma coisa é quem tem que processar, processa. Mas quem está numa guerra de comunicação, como diz o Paulo, se você está numa guerra de comunicação, você tem que usar a arma da comunicação forte, assim como o antagonista está usando uma arma forte e canalha. Então, você tem que saber o que é guerra de comunicação, é o que ele está dizendo. Você tem profissionais da comunicação para quê? Para isso mesmo, né? Pois é. Bom, vamos seguir. Hoje nós não temos intervalo, aliás, só uma coisa, eu vi que o Roveran pôs uma matéria lá no site do Terça Livre sobre isso, sobre essa matéria aí, e sobre uma análise sobre a questão do antagonista. Perfeito. Então, pessoal, dá uma olhada lá no terçalivre.com.br. Agora, tem uma notícia que eu queria ler para vocês. Uma notícia está publicada no G1. E olha, fazia tempo que eu não vi uma matéria tão canalha. E é G1, hein? É G1. Eu não vi uma matéria tão canalha na sua construção, no seu tema, né? Olha, eu quero ver a reação de vocês. Eu peço até antes de botar a câmera nos três, para a gente poder, porque eu quero ver a reação dos meus colegas aqui. Vejam só. Olha o título da matéria. Atos pró-democracia são o grande problema no momento, diz Bolsonaro. Atos pró-democracia são o grande problema do momento, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira a apoiadores na porta da residência oficial do Palácio da Alvorada que o grande problema do momento são as manifestações como as do domingo, dia 7, em que pessoas em ao menos 20 capitais foram às ruas em defesa da democracia e contra o governo. Então, assim, vamos lá. Para o G1 está dizendo para você, vejam bem, que para o Bolsonaro, defender a democracia é o problema. O G1 está tentando convencer você disso. Tá? As manifestações... Aí começa. As manifestações foram pacíficas, a maioria dos manifestantes usou máscara durante os... Puta que... meu pai... Entre os cartazes, muitos tinham dizeres contra o racismo e o fascismo. Mas como essa gente é boazinha, né? Abre aspas. O grande problema neste domingo é isso que vocês estão vendo aí. Viram um pouco na rua ontem, domingo. Estão começando a botar as mangas de fora, afirmou o presidente. Essa foi a afirmação. Quem está dizendo que a manifestação é pró-democracia, é pela democracia, é o G1. Ela traz ali um pressuposto que é falso, diga-se de passagem, que é falso, mas ela traz um pressuposto e coloca na boca as palavras na boca do presidente. Por quê? Veja bem, olha só que meia-verdade bastante, né, insidiosa, né? Ele disse, de fato, ele criticou as manifestações, mas ele não as criticou por serem, aspas, pró-democracia. Quem está dando a entender isso são vocês, do G1. E querem convencer vocês disso. É muita sacanagem, né, Sepúlveda? Eu queria ouvir vocês dois aí sobre esse assunto aí. Mas você vê o seguinte, as escolas de redação e as redações hoje são... elas são uma verdadeira escola de deturpação da notícia.
e da distorção das coisas. Você vê o seguinte, o presidente criticou porque as manifestações tinham sido violentas, e dessa vez só não foram violentas porque muita gente foi presa. Presos em São Paulo, presos no Rio, presos no Nordeste, e estavam com estiletes, com porretes, etc. Então, nada disso, evidentemente, entrou na notícia do G1. Bom, depois você veja o destaque que eles estão dando às manifestações. As manifestações foram ridículas. Não tinha absolutamente ninguém. Não tinha, eu vi uma das manifestações, tinha mais fotógrafos do que manifestantes. Eles estavam entre a polícia e os manifestantes para ver o momento em que algum policial ia bater num desses manifestantes. Tinha mais fotógrafos do que manifestantes. Quer dizer, é ridículo isso aí. Ridículo. Mas você vê o seguinte, é uma narrativa o tempo todo distorcida e, no fundo, o seguinte, essa gente que vai para a rua com intenções violentas e que não está usando máscaras por coronavírus nenhum, está usando máscaras porque são black blocs, são antifas, são o que você quiser, esse pessoal é tratado na palma da mão pela imprensa. Mas agora eu vou lhes dizer aqui mais uma coisinha. O senhor Sérgio Moro, na entrevista à Folha, diz assim: estou aberta à possibilidade de aderir a movimentos de defesa da democracia e contra o governo. Será que são esses aqui? É uma pergunta, né? O legalista Sérgio Moro. Pois é. Paulo, quer comentar alguma coisa? Sobre Esse negócio é o seguinte, é muito simples. A narrativa que os caras estão construindo é democracia é quando eles estão se manifestando. Festa da democracia é quando eles ganham a eleição. Festa da democracia é quando eles vão... Manifestações democráticas são quando as pessoas vão mascaradas, armadas por meio da rua e quebram tudo. Quando a gente ganha a eleição, quando a gente, a direita, o povo, mais do que a direita, o povo ganha a eleição, aí não é democracia. Não é democracia, não é mais. Aí, quando o povo vai, quando as famílias vão às ruas, não são manifestações democráticas mais. Tá todo mundo colocando em risco a saúde. Isso aqui nos Estados Unidos foi uma coisa impressionante, né? Impressionante. Porque, vou dar o exemplo aqui de Nova York, eu postei isso no meu Twitter. O prefeito, o governador e o prefeito de Nova York chegaram a ameaçar prender as pessoas que estavam se reunindo no feriado religioso judeu ou indo à igreja. Prenderam gente que resolveu abrir, o cara que resolveu abrir um salão de beleza. Já falamos sobre isso aqui no Terça. No entanto, começaram as manifestações, que não tem nada de manifestações. O que começou a acontecer em Nova York foi muito mais uma quebradeira do que manifestação. E aí ficou tudo liberado. E aí a sociedade, você vê a ruína para mim, a profissão que saiu mais enfraquecida dessa história do Covid foi a profissão do médico, viu? A ruína dos médicos que politizaram a medicina. 1.000 médicos nos Estados Unidos emitiram uma declaração ontem ou antes de ontem, dizendo o seguinte: olha, está liberado se manifestar por Black Lives Matter, mas isso não significa que você pode sair na rua por qualquer coisa. Não significa que você não pode trabalhar. Imagina isso. Não estou endossando que você trabalhe. Isso seria um absurdo. Agora, se manifestar, quebrar tudo, tacar fogo nas coisas, isso pode, porque aí você está imune ao vírus. Então, é essa mesma narrativa que eles constroem. O G1 fala, não, as nossas manifestações são pró-democracia. Eles têm o monopólio da virtude. As nossas manifestações são pró-democracia. Se perguntar para mim, essas manifestações, as que são pacíficas, de esquerda, de direita, tem mais é que se manifestar mesmo. Garantia constitucional. Quer ir lá se manifestar, acha que o governo é ruim, vá lá, se manifeste. Não está quebrando nada, está respeitando os negócios. Vá lá e se manifeste. Mas a gente não. A gente não pode. Porque aí quando a gente se manifesta, são manifestações. Eles chamam abertamente manifestações contra a democracia. Eles falam, é o nome que eles usam nos jornais. E em compensação, aí o G1 contrapõe e manifestações que deles são as manifestações pró-democracia. Então você tem dois lados. Segundo a cobertura da imprensa, você tem dois lados.
O lado que defende os direitos e a democracia, enfim, tudo que é de bom, e o outro lado, que é o lado que quer dar um golpe, que é contra a democracia, que é contra as liberdades, contra as minorias. O monopólio da virtude é todo deles. Isso é uma coisa escandalosa. Mas é esse o estado da imprensa mundial hoje. Esse não é um problema da imprensa brasileira. Isso é um problema da imprensa mundial. A gente aqui, que está aqui nos Estados Unidos, a gente acompanha tudo um dia antes de vocês. Pelo menos. Pelo menos um dia antes. É tudo cuspido, escarrado. É igual, é a mesma coisa. Paulo, eu até uma das coisas que me tem chamado a atenção é que há textos que a gente tem a impressão que foram feitos na mesma redação e depois distribuídos, né? Um é publicado nos Estados Unidos antes e depois aqui, etc., que é exatamente igual. Troca o nome do Trump pelo Bolsonaro, faz não sei o quê, e é um negócio impressionante. E são narrativas, eu vi, por exemplo, o editorial do Le Monde, que o embaixador brasileiro, aliás, ao qual o embaixador brasileiro respondeu brilhantemente, mas é uma vergonha. Aquilo é uma série de afirmações que são slogans e que dão ideia de um país afundado no caos, que não tem relevância internacional, que não há controle da saúde, que as pessoas morrem sem saber porquê. Quer dizer, é um negócio, assim, você imaginar que um jornal como o Le Monde pode ter um editorial desses, eu acho que diz tudo a respeito da imprensa. Justamente, perfeitamente. Nós temos, não tem muito o que falar, né? Vamos seguir na nossa pauta, então, vai. Que Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.